Vamos lá, vou te fazer uma pergunta para você, Souza, a primeira pergunta para o Pedro Ramiro, a mesma pergunta para você e eu respondo de novo. Se o Antônio Oliveira perder o jogo no domingo, ele corre risco de ser demitido ou não? Eu acho que corre até pelos erros que ele está cometendo, né? Quais são? Para Tá você? colocando jogadores que não vinham atuando, Moscardo, colocando o próprio Fausto Vera, Giovani. Acreditando muito nesses caras. Cara, você tem que botar quem já estava jogando. O Mosquito é um grande jogador, não, mas é um cara que ajuda na marcação. Você tem que dar a oportunidade para esses caras. Então ele tem cometido muitos erros. Mas, de novo, Neto, a impressão que eu tenho é que no Corinthians as pessoas não se conversam. A gente sabe de informação aqui, aí passa para eles falam uma coisa totalmente diferente. Parece que não tem comando. Sabe, a impressão que eu tenho é que está à deriva. Sabe, quando a gente brinca aqui, quando eu brinquei sobre o negócio que vai afundar, mas o que parece é que caminho passa os lagos para a segunda divisão. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Não adianta o torcedor ficar bravo ou achar que eu sou São Paulo e fico... Mas deixa ele ficar bravo, porque não temos nem aí com eles. Mas a verdade é a gente dá opinião aqui. Do jeito que tá mesmo bem propenso a cair na segunda divisão. Porque vamos lá, se o treinador sabe que o cara não vai jogar, primeiro, como é que você renova 4 anos de contrato um goleiro que você não confia nele? Porque se confiasse, bota ele pra jogar. Pô. Não é muito louco ele isso? Tava jogando. Você renova 4 anos com o Donelli, aí você não bota ele pra jogar, aí você coloca pra jogar, o Carlos Miguel tá indo embora. Mas que coisa ridícula é essa? Pedro Ramiro. Eu concordo 100% com o Souza. E o negócio é o seguinte, se o Cássio já estava de saída e o Carlos Miguel com contrato... Me responda no Antônio Oliveira primeiro, depois você fala do Cássio. Então, o Antônio Oliveira, acho que tem 2 pontos que o sustentam nesse momento no Corinthians. Quais são? Os números dele não são ruins, tem 25 jogos, 13 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Não é ruim Não são números ruins comparados até, por exemplo... Na fase que tá, né? Na fase que tá, e ao Mano Menezes, que deixou com 38% de aproveitamento. E também porque eu acho que hoje não há nada no mercado de tão diferente, tão melhor acima do próprio Antônio Oliveira. E também porque o Corinthians sabe que o elenco é limitado. Apesar de eu achar que de outros times do Campeonato Brasileiro terem elencos ainda mais inferiores ao do Corinthians, mas que com pouco eles têm conseguido fazer coisa melhor, o elenco do Corinthians hoje é limitado. Veloso, o que você pensa em relação à derrota para o São Paulo? Eu acho que cai. Acho que cai. Os números que o Pedro passou são bons, mas se você olhar no brasileiro, são terríveis. É 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas. Então é muito ruim. E uma derrota contra o São Paulo, se o Corinthians não chegar lá na zona do rebaixamento, que a rodada termina amanhã e o Corinthians pode voltar, se perder para o São Paulo, fatalmente vai estar na zona do rebaixamento de novo. Então acho que não consegue sustentar o cargo com mais uma derrota, aí seria a 5ª. Em 9 jogos, eu acho que não conseguiria sustentar o treinador esse cargo dele, porque realmente a campanha no Brasileiro está ficando muito perigosa, você falando em rebaixamento. Não, eu não tenho dúvida disso, não é só a campanha, também é a campanha que você faz num brasileiro tão medíocre como esse, mas também todos os problemas que vêm em cima da campanha. É a falta de organização, é a falta de planejamento, é a falta de pagar os caras em dia, de pagar os funcionários. É não ter uma perspectiva de nada, é sempre ter um problema sério, é sempre ter alguma coisa desleal com o torcedor corintiano. É inacreditável, é acreditar que o Giovani vai resolver. Nada contra o menino, hein? Não tenho nada contra ninguém, falar a verdade da minha vida. Não tenho mesmo. Até aqueles que me odeiam, aqueles que não gostam de mim, não tenho nada contra ninguém. Agora, aí você acreditar que o Igor Coronado vai jogar mesmo. O cara faz 3 meses que tá aí, velho. Bom, 3 meses você não fica em forma? 3 meses você não joga contra o Atlético Goianiense? Bom, desculpa, meu. Você tá de sacanagem. O que o Yuri Alberto fez? 2 gols, irmão. 2 gols. O que o Carlos Miguel fez? 4 defesas monstruosas. O que o Ranieri fez? Carrinho em todo mundo. O que o Kaká fez? Porrada em todo mundo. Aí você pega outro. Aí você acredita realmente que o Fausto Vera, todas as vezes que ele vai entrar, ele é isso. Vocês não viram que ele não quer jogar futebol? E vocês insistem em colocá-lo ele ainda? Cara, é inacreditável isso. É uma coisa para ser estudada. E aí sabe para quem vai sobrar? Para o treinador e para a comissão técnica. E é o que sempre acontece. Daqui a pouco o treinador vai ficar insatisfeito porque ele não consegue fazer aquilo que ele gostaria de fazer. Daqui a pouco a torcida vai xingar e a imprensa vai cobrar a saída dele e que cobra isso mesmo porque ele não tem resultados no brasileiro.
Mas você tem na Copa do Brasil e na Sul-Americana que você tá das oitavas. Você pede 4 jogadores, quando chega o treinador, quem pediu não tá mais. Isso, aí você pede 4, não tem ninguém. Cara, é uma coisa insuportável. E aí, vocês contratam Pedro Raul, 5 milhões de dólares, onde ele tá nos últimos 2 jogos, nem entrou, nem disputou, nem deu um carrinho, nem fez uma falta, nem foi expulso. Aí você pega o Mateuzinho, não cruzou uma bola, o cara mancando dentro do campo, o cara não consegue correr. Aí você pega o Ranieri, corre que nem um desgraçado. Você pega o Kaká, a imagem é que a gente não tem, a imagem acho que é do Premier. Terminando o jogo, tava 2-2 o jogo. O Ranieri e o Kaká dando bote no goleiro do Ronaldo. No goleiro do time da... Pô, você tá de sacanagem. Quem que tinha que dar esse bote? Quem que deveria? Giovani e o Fausto Vera. Não, foram os 2 zagueiros. Mas quem que organiza isso? Estou de brincadeira. Não, quando tava 1-0, rapaz, até o Atlético Goianiense foi o jogo todo melhor. Mesmo com 2-0, você fala, agora vai segurar. Aí perdeu o Gustavo Henrique. Mas o Atlético Goianiense, em nenhum momento do jogo, merecia perder. Um empate, o Corinthians traz esse ponto. Mas o Corinthians, quando ele ataca, ele é muito frágil, né? Você viu ontem aqui, você perguntou, a cavalaria... Kaká, o Hugo, o Roberto, eu te falei, fica lá na frente. É o cara que só fica lá e tal. Mas assim, tempo para treinar, você não vê uma diferença tão grande. Eu falo que tem 13 plantéis à frente do Corinthians. Quanto tempo o Corinthians teve para treinar? Exatamente. Teve a paralisação aí? Foram... uns 14 dias. Por aí, né? Até vai, entre 10 e 15 dias, por aí. Não adianta, você viu que eu falei? Pode treinar todo dia. Zé Humberto, um amigo meu que eu tenho no Operário, que é zagueiro, ele não vai acertar a bola. Então... Foram 10 dias para treinar. Eu sei, eu vou te passar a palavra daqui a pouco, que você fica meio sem palavras quando o Corinthians vai mal. César Pereira, é uma fase do Corinthians... Primeiro, né, eu mesmo fui xingado por alguns torcedores quando eu disse que eu colocaria o Carlos Miguel para jogar. Aí eu quero ver esses caras que me xingaram. Ah, você não é corintiano, você não sabe o que você tá falando, tem que ir embora. Não perdeu por causa do Carlos Miguel. Enquanto o Carlos Miguel puder jogar, eu sou a favor, se eu fosse corintiano ainda mais, do Carlos Miguel jogar. O cara agarra muito. Mas acho que tudo isso é reflexo de uma grande crise no clube, né? O time acaba, de certa forma, sendo envolvido nisso tudo. Acho que a única notícia boa, realmente, é o Yuri Alberto, que tem feito seus gols aí também na Sul-Americana, marcou 2 vezes ontem. Ele é um bom atacante, é mais um desses jogadores que... Você falou em torcedor, rede social, o pessoal já elege como bagre porque vive uma fase ruim, né? E vivia a fase ruim num time ruim e agora ele vive uma fase boa num time ruim. Ontem, claro que você não tem como falar de uma coisa que não aconteceu, mas é bem provável que o Corinthians perderia o jogo se ele não tivesse no gol. Provavelmente perderia o jogo. Ele ajudou, ele e o Yuri Alberto, né, cada um na sua função, foram os responsáveis ali pelo pontinho aí que o Corinthians ainda arrumou. Porque estava 2-0 e toma empate, e fica realmente essa impressão. Nossa, o Corinthians estava com 3 pontos na mão e perdeu. No placar, sim, mas na bola não foi mesmo. Tomou um sufoco desgraçado. Sim, desde o início. Aí teve o Gustavo Henrique expulso, uma expulsão muito boba do Gustavo Henrique. E o Corinthians, Bruno? A tendência é continuar nessa luta até o fim do campeonato? Porque o que eu pergunto, a gente sabe que o Corinthians faz loucuras. Pode vir janela, Corinthians pode contratar, pode se endividar ainda mais, nesse desespero de não cair. Porque nenhum presidente quer ter no seu primeiro ano um rebaixamento. Foi assim no Campeonato Paulista. Quando ele teve ameaçado de cair no Paulista, ele começou a contratar. Sim. Dane-se, eu prometi enxugar a folha salarial, não vou não. Não vou, eu não vou cair no Campeonato Paulista. Fez o que fez, aumentaram os gastos e o time continua ruim. Pode ser que contrate também nessa janela aí do meio do ano. Mas é difícil acreditar que um Corinthians vá sair ali dessa zona, né?